Hello, students. Good afternoon. Estou aqui nessa primeira videoaula dessa semana para a gente fazer a correção, tá? Da atividade da semana passada, da semana 8. Ok, students? A atividade que era a tarefa daquele texto do Pet Shop, em que vocês leram o texto, ouviram o áudio junto com a leitura e em seguida preencheram, tá, aquele formulário com os dados pessoais de vocês, ok? Já estou colocando no AVA aos poucos todos que estão mandando, que já mandaram, na verdade, né? O prazo já acabou, mas os que mandaram por e-mail, os que mandaram pelo AVA, aos poucos eu já vou deixando tudo registrado lá como avaliado, ok, students? Mas isso não dispensa que vocês façam a correção por aqui, tá? É muito importante que vocês façam a correção dessa atividade, ok? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês lembrarem. All right. Our activity. So that's it. Então, vocês estão vendo a minha pagininha do arquivo do Word, que lá tinha duas opções para vocês baixarem o arquivo. Tinha a opção Word, que é essa aqui, editável, e a opção PDF. Ok, students? E aqui nós tínhamos o texto e na Pet Shop, falando da Julie, que tinha vontade de adotar um cãozinho, ok? E aí ela vai até a Pet Shop e conversa com a atendente que faz as perguntas sobre os dados pessoais para preencher o quê? Justamente esse Pet Adoption Form, tá? Que é um formulário de adoção de animais, ok? E aí, as perguntas que ele faz a ela equivalem mais ou menos, não tá igualzinho, tá, pessoal? Mas mais ou menos as perguntas que estão aqui. Aliás, as perguntas não, os itens que vocês vão preencher. Porque, ao contrário da atividade da semana anterior ainda, da semana 7, que vocês tinham que escrever um parágrafo, ok? Nesta semana, 8, não era um parágrafo. Vocês não iam montar frases com verbo, como foi o caso da semana anterior, aquele presentation paragraph, que a teacher Alcina disponibilizou, modelo, tudo para vocês seguirem colocando seus dados, ok? Naquela atividade, assignment 1, alright? Nessa aqui, é um outro tipo de texto com um conteúdo semelhante, tá? Vocês continuam falando sobre presentation, só que aqui vocês não estão se apresentando, é uma outra modalidade de texto. Vocês estão preenchendo um formulário, como se fosse uma inscrição, uma ficha, ok? Tem vários nomes em português, tá? Então, nós tínhamos aqui, vocês receberam o texto, tinha um arquivo de áudio para vocês baixarem, lerem esse texto mais de uma vez, ouvindo o áudio, lendo com os olhos, repetindo as pronúncias. Isso é muito importante que vocês façam essa atividade, tá? Ler e ouvir o áudio do texto, alright? Sempre vou colocar um áudio do texto toda vez que eu disponibilizar um reading, ok? E aqui, now it's your turn. Então, agora é sua vez, você vai preencher, não com os dados da Julie, que está ali no texto, e nem com os dados de outra pessoa, e sim com os seus dados. Ok, student? Então, o primeiro item, first name, é o seu primeiro nome, tá? Todo mundo tem um first name, porque name é o nome inteiro. Por exemplo, my name is Cristina Helena Carneiro, alright? Então, my first name is Cristina. Então, aqui, eu vou preencher aqui com os meus dados, tá, pessoal? Mas vocês sabem que cada um tem que preencher com o seu. Então, aqui, como não é um texto, não precisa você escrever aqui, por exemplo, tá? It's. Por quê? Porque eu não estou escrevendo um parágrafo, eu estou apenas preenchendo itens, tá? Por isso tem essa tabelinha, tá? Não é um texto, porém não é um texto com frases, não é parágrafo, é um texto nominal. Então eu apenas coloco o que está sendo me pedido, alright? What's your last name? Então aqui é como se alguém me perguntasse, what's your last name?
e eu vou escrever, tá? Aqui. Vejam bem, quando vocês baixaram o arquivo de vocês, vocês abriram o Word, tá? Tem que clicar no botãozinho que aparece à direita ali, habilitar edição. Quem for fazer digitado, tá? Porque teve gente que imprimiu, preencheu a caneta, tirou uma foto e enviou o arquivo depois. Enviou em PDF, enviou em arquivo de foto, não tem problema, ok? Mas só tenham cuidado para quando vocês abrirem o arquivo no Word, vocês clicarem naquele botãozinho com o mouse, tá? Habilitar edição, senão vocês não conseguem escrever no próprio texto, tá? Para aqueles que querem escrever no próprio texto. Então, my last name, Carneiro, ok, students? Aí tinha lá, date of birth, que é a data de nascimento, dia, mês e ano. Ok, students? Eu não estou perguntando o dia do aniversário, não é birthday. É date of birth, bem ao pé da letra, data de nascimento. Birth é nascimento, ok? Então, teve gente que colocou só o dia e o mês. Então, corrige, porque eu preciso ter aqui dia, mês e ano. Então, ó, pode colocar no formato brasileiro, tá? O dia, ok? O mês e o ano que vocês nasceram. Ah, teacher, mas se eu quiser, eu posso colocar no formato do inglês? Pode também. A única diferença é que aí vai mudar aqui, tá? Ó, no formato do inglês, quem vem primeiro? Mês. Mês, dia e ano. Só troca de lugar o dia e o ano. Então, aí eu colocaria February, que é o meu mês, ok? Third, que é o meu dia. E o ano permanece igual, 1971. Eu sou bem mais velha que vocês. Ok, students? So, address. Olha só. Endereço. Vocês estão no Brasil, certo? Estamos todos no Brasil. Então, o endereço tem que seguir o formato dos endereços no Brasil. Por mais que vocês saibam, alguns, não é? Como faz o endereço lá nos Estados Unidos ou na Europa, nos países de língua inglesa, a gente sabe que quem vem primeiro é o número, o nome da rua, depois o bairro, cidade, zip code, quando tem, tá? Mas aqui, se algum amigo estrangeiro de vocês for mandar uma carta, uma encomenda, qualquer coisa via correio ou qualquer outra empresa de transporte, de shipping, tá? Que entregam compras pelo mundo todo, você não vai poder colocar o seu endereço brasileiro no formato do endereço americano, por exemplo. Não, não é correto. Por quê? Porque quem vai receber essa encomenda é o correio daqui. Então, quem recebe a encomenda daqui, seja o correio, seja uma empresa de shipping, de transporte, é brasileira. Então, ela precisa do endereço tal qual é no Brasil, tá? Então, o endereço tem que ser, ok? Que nem é aqui, tá? Então, o nome da sua rua, o número. Se você mora em apartamento, o número do apartamento, tá? Aí, bairro. Ops, peraí, que estava em letra maiúscula, a teacher não esqueceu. Oh, meu Deus, é hoje. Bairro, ok? Pá, 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 e pronto. E embaixo já tem um lugar específico para você colocar city, a sua cidade, ok? Então, eu, por exemplo, moro em Colombo. Que legal esse Colombo aqui, hein? Nossa Senhora. Tá? A teacher mora em Colombo. Por que tá assim? Não estou conseguindo botar maiúsculo? Oxi. Ó, eu moro em Colombo, ok? Qual é o estado dessa minha cidade? Aí você pode colocar só a sigla, tá? Mas, meu Deus, é hoje. Eu e meu teclado, a gente não está se dando bem, não. Ok?
Zip code, muitos alunos deixaram em branco. Ok, students? Então, vou explicar. Zip code nada mais é do que o seu CEP, Código de Endereçamento Postal. Os correios ao redor do mundo possuem zip code, tá? De todas as ruas, de todas as cidades, estados. Alright, students? Então, vocês têm um zip code. O aqui é 83.404.010. Tá? Esse é o zip code da minha rua, da rua da Pedreira. Nossa Senhora, mas hoje estou ruim, hein? Eu escrevi Padreira, que horror! Pedreira, sorry. Ok, students? O CEP hoje, eles são relacionados às ruas, para ficar cada vez mais específico. Antigamente era só da cidade, mas ainda existe cada cidade com um CEP, ok? Então, remember, zip code. Ah, teacher, mas eu não sabia o que era zip code, por isso que eu deixei em branco. Hoje em dia é tão fácil você buscar o significado de uma palavra em inglês, tá? No próprio celular, no Google, ok, students? Tem muitos dicionários online disponíveis, tá? Não precisa deixar em branco, ok? Ah, mas mesmo assim, eu não sei o CEP da minha cidade, não sei o CEP da minha rua. Entra no site dos Correios, ok? Lá você consegue descobrir pela cidade, pela rua, qual que é o CEP da sua localidade, ok, students? É importante saber. Seguindo ali, phone number. Phone number. Então, aqui é o seu número de telefone. É só o número que você vai colocar. Ah, vou inventar um número aqui. Ó, primeiramente, o seu código. Quem quiser separar por tracinho, colocar o DDD entre parênteses, no problem, ok? Tá? Então, por exemplo, 999 71 2545. Inventei, tá? Inventei, mesmo porque você já sabe meu WhatsApp. Ok, students? Só para vocês lembrarem, aqui você coloca o telefone. Se for celular ou se for telefone fixo, no problem. Só vai mudar a numeração, ok? Email address. Email address é o seu e-mail, pessoal, tá? Vou lembrar aqui o nosso e-mail. Deixa eu colocar minúsculo. O nosso e-mail da disciplina. English A1A dot CMC, ok? At gmail.com, tá? Para vocês se lembrarem também, ok, pessoal? Coloquem o seu e-mail, escrevam. Aí vem o nome da mãe e o trabalho da mãe, tá? É claro que o nome aqui era para colocar o nome inteiro. Muita gente colocou só o primeiro nome. Então, corrijam, please. Porque o primeiro nome não identifica a pessoa. O que identifica mesmo é o nome completo, tá? Então, colocando o nome da minha mãe, ok? Miriam de Souza Carneiro. Ai, por que foi para lá? Porque tem espaço sobrando aqui, ó, tá? Ah, work. Qual o trabalho da sua mãe? Tá? Se a sua mãe trabalha fora, coloque a profissão. A minha mãe era pedagoga. Existe a palavra pedagogue, mas não é uma palavra, um termo muito usado, nem nos Estados Unidos e nem na Inglaterra. Então, a palavra mais comum para pedagogo ou pedagoga é educator. Ok? Para nós parece só educador. Todo pedagogo é um educador. Ok? Mas aqui no Brasil, nem todo educador é pedagogo. Eu sou educadora e não sou pedagoga. Eu sou teacher. English and Portuguese, teacher. Ok? Mas a minha mãe era pedagoga. Então, teacher, mas eu não sei como é que eu faço. Pesquisem. Ok? Busquem dicionários online. Ou, se você tiver um dicionário físico em casa, inglês, português, português, inglês, procure, ok?
Aí o nome do pai. Vou colocar o nome do meu papai aqui. Ok? Tá? Ah, ele não quer chegar para frente. Tudo bem, para trás, quer dizer. O meu pai, por exemplo, ele era agricultor, tinha uma fazenda. Então, meu pai, eu posso colocar que ele era fazendeiro. Tá? Farmer, por exemplo. Mas existem muita gente que é militar, por exemplo. Alguns alunos colocaram military, tá? Não é o termo mais correto. O certo seria soldier, officer. Se fosse assim, do exército, usar a palavra army. Se for da marinha, navy. Se for da aeronáutica, air force. Ok, Júlia? Tem as palavras específicas, tá bom? É só pesquisar. Tá? E por último, country. O country é nome próprio, mas os nomes próprios, teachers, normalmente a gente não traduz. Sim, eu não vou traduzir Cristina, não vou traduzir Flávia, não, né? Esses nomes eu não vou traduzir, porque são nomes próprios, são nomes de vocês. Não vou traduzir Cauã, né? Não tem como. Mas os nomes de países, até mesmo por uma questão de padronização, existem traduções no inglês, do jeito que em inglês. Então, o Brasil, por exemplo, ele é escrito com Z e a pronúncia não é Brasil, como algumas pessoas falam, e sim Brasil, assim como é uma oxítona em português, Brasil, e não Brasil, ok? Brasil. Só que escrito com Z. Então, o correto para essa resposta seria assim, e não com S. Então, aqui, o que não muda? Os nomes próprios das pessoas, tá? Não vai mudar. A sua data de nascimento pode deixar assim. O seu endereço do jeito que é no Brasil, tá? Telefone é telefone mesmo. O e-mail também. Então, a única coisa que você pesquisaria são as professions, tá? Os jobs, works do papai e da mamãe, quando tivesse alguma dúvida. E o país seria como escreve-se em inglês. Ok, students? Era só isso. A partir daqui, eu postava minha resposta, ok? Façam a correção direitinho, tá? Estou parando aqui de share. Essa foi a nossa correção, ok, students? Façam a correção direitinho, não deixem de fazer essa correção, ok? See you, students! Até a próxima videoaula.